No final de fevereiro de 2024, Viorica Kondratiuk colocou um opioide sintético na sopa do seu marido, Sergei. Ele sobreviveu, e então ela passou para um plano completamente diferente. Mas vamos por partes. Seliatino, distrito de Naro-Fominsk, uma noite comum, como centenas de outras naquela localidade. Sergei Kondratiuk voltava do trabalho, cansado após um longo dia, lava as mãos, senta-se à mesa. Ela havia preparado e servido a refeição. Na mesa, uma sopa. Sergei comeu e, depois de algum tempo, começou a passar mal. Não como acontece com alimentos estragados ou cansaço excessivo, mas de uma forma diferente, súbita e grave. Naquele momento, sua mãe, que tinha formação na área de saúde, estava por perto. Ela percebeu que algo sério estava acontecendo com o filho e imediatamente começou a prestar os primeiros socorros. O que exatamente ela pensou naquele momento, ninguém sabe. Mas ninguém chamou a ambulância, muito menos a polícia. Ninguém coletou amostras, ninguém levou os restos da comida para análise. Depois de alguns dias, Sergei já havia voltado ao trabalho, e todo o incidente foi atribuído a um mal-estar comum. Trabalhou demais, comeu algo que não caiu bem, a pressão oscilou. Depois disso, Viorica continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, sob o mesmo teto com o marido, na mesma mesa. Preparava o café da manhã, servia o jantar, deitava-se ao lado dele. Toda noite, Sergei sentava-se à mesa e comia tranquilamente o que ela havia deixado. Viorica colocou a substância na sopa sem estar em estado de alteração emocional nem em histeria. Preparou calmamente, colocou na mesa, chamou para jantar. A primeira tentativa não funcionou, mas Viorica não parou. Poucos dias depois, ela passou para o segundo plano, e desta vez tratava-se de algo completamente diferente. Apenas alguns dias se passaram desde o envenenamento, e por fora tudo parecia como se nada tivesse acontecido. Sergei ia trabalhar, comia, dormia, vivia na rotina de sempre. Viorica também. Só que, a essa altura, ela já tinha um plano completamente diferente, e esse plano envolvia uma pessoa específica. Perto da casa em Seliatino, naquela mesma noite, esperava Renat Kashgaliev, um rapaz de 25 anos, amante de Viorica. Ele trazia consigo uma arma e um objeto cortante, os dois por precaução. A tarefa era simples: esperar Sergei na entrada do prédio, atacá-lo e concluir o serviço. Sergei volta do trabalho, caminha até o prédio, passa pela entrada, sobe ao apartamento e vai dormir. Renat, naquele momento, estava a poucos metros com a arma nas mãos e não fez nada. Talvez não tenha percebido, talvez tenha hesitado, talvez no último momento não tenha tido coragem. De qualquer forma, Sergei passou literalmente ao lado da pessoa que deveria tê-lo interceptado ali e sobreviveu pela segunda vez. Renat voltou e, em vez de sugerir parar, Viorica fez um escândalo. Gritava que o marido ainda estava vivo. 2 fracassos seguidos. O opioide não fez efeito. A emboscada falhou. Mas Viorica não teve nem pausa, nem dúvidas. Ela ficou furiosa com o resultado. Já na manhã seguinte, começou a elaborar o terceiro plano. E como se descobriria depois, desta vez, tudo foi pensado de forma completamente diferente. 4 de março, o dia seguinte. Em seus olhos havia um plano pronto, detalhado ponto por ponto, onde cada passo já havia sido pensado com antecedência. A porta, durante as obras de reforma, Sergei não trancava, e Viorica sabia perfeitamente disso. Ela entregou antecipadamente as chaves a Renat e depois pessoalmente levou comida, cerveja e um objeto cortante de cozinha até aquele apartamento. Tudo ela mesma. Tudo com antecedência. Renat entrou, pegou o objeto cortante, pegou a arma, escondeu-se atrás da porta e ficou esperando. Em determinado momento, Viorica liga para o marido. Voz normal, calma, cotidiana. Diz que esqueceu de fechar a janela naquele mesmo apartamento e pede que ele vá verificar. Sergei não faz nenhuma pergunta. Um pedido comum. A esposa pede, o marido vai.
17 anos juntos, e durante todos esses anos funcionava exatamente assim. Ele sai de casa, chega tranquilamente ao apartamento em reforma, abre a porta e cruza a soleira. O primeiro golpe atingiu o rosto. Em seguida, vieram diversos golpes. Sergei Kondratiuk não saiu daquele apartamento. Terceira tentativa. A terceira em uma semana. Sergei no chão. Renate de pé no meio do apartamento. Mãos com vestígios, a arma ao lado, o objeto cortante ali mesmo. O serviço estava feito. Ele liga para Viorica. Ela atende. Voz profissional, firme, sem perguntas, sem pausa, sem uma única palavra a mais. Como se estivesse esperando aquela ligação e já soubesse de antemão o que diria. No andar de cima, em um trenó inflável. É aquele tipo de boia de neve inflável. Lá tem um pacote. Pegue. Renate desce, encontra o trenó, pega o pacote. Denso, pesado ao toque, parecia um maço de notas. Abre. Dentro havia cédulas de brinquedo. Réplicas. Papel com números impressos, daqueles que se vendem em qualquer loja de pegadinhas por algumas centenas de rublos. Um maço de notas falsas no lugar do 1.800.000 prometidos. Renate imediatamente liga para Viorica. Os toques soam. Ninguém atende. Liga novamente. O número está bloqueado. Imagine a cena. Uma pessoa que 20 minutos antes havia tirado a vida de outra pessoa está de pé no meio de um apartamento alheio com um maço de dinheiro de brinquedo nas mãos e não consegue falar com a mandante, porque ela desapareceu. Para o cartão, antes daquele dia, para a compra de uma balaclava e roupa especial, e 3.000 rublos já depois, para a passagem de volta para casa. 63.000 rublos. Foi quanto, nos cálculos de Viorica, valia a vida de Sergei Kondratiuk, um instrumento descartável que pode ser jogado fora logo após o uso. Renate partiu com as notas falsas no bolso e com o número bloqueado no telefone. Mas Viorica não parou por aí. Ela precisava ir àquele apartamento, não por causa de Sergei, por causa de um objeto específico que ela havia deixado lá. O apartamento, àquela altura, já estava vazio. No chão permanecia Sergei. E depois de algum tempo, a própria Viorica foi até lá, pessoalmente, não para se certificar de que tudo havia sido feito, não para se despedir, e certamente não para sentir qualquer coisa. Ela foi buscar o objeto cortante de cozinha. O objeto tinha vestígios. Era uma evidência, uma ligação direta entre ela e o que havia acontecido ali. Viorica calmamente o recolheu e foi embora. Naquele mesmo dia, a mãe de Sergei tentou ligar para ele. Uma vez, duas, três, e ele não atendia. Para ela, aquilo era incomum, porque o filho sempre atendia o telefone. Ela ficou preocupada. Foi até aquele apartamento onde a reforma estava em andamento, subiu ao andar e abriu a porta. Os investigadores chegaram rapidamente. O apartamento se tornou imediatamente local de trabalho da equipe de investigação. As câmeras de vigilância da localidade, como se verificou, estavam funcionando perfeitamente, e as gravações começaram a ser analisadas naquele mesmo dia. Pelos dados iniciais, o quadro se formou com bastante rapidez. Primeiro detiveram Viorica, mas com o executor houve inicialmente uma complicação. As câmeras registraram a presença de uma pessoa estranha do lado de fora, porém o primeiro suspeito não foi o amante, e sim o irmão de Viorica. Ele tinha seu próprio histórico. Falava abertamente, sem esconder nada. Para a investigação, à primeira vista, aquilo parecia bastante lógico. A versão se encaixava praticamente sozinha. E por algum tempo, a investigação seguiu exatamente por essa pista falsa. Mas não por muito tempo. Já no dia seguinte, detiveram Renat Kashgaliev. 2 detenções em 2 dias. A esposa e seu amante, ambos sob custódia. Câmeras, telefones, depoimentos de testemunhas. Tudo isso começou a trabalhar contra eles quase imediatamente. Negar qualquer coisa tornava-se cada vez mais difícil. Mas naquele momento, a investigação via apenas a camada superficial dessa história. Uma mulher e seu jovem amante. Eliminação do marido, um caso doméstico. Desses acontecem dezenas por ano na região de Moscou, e o motivo parecia óbvio. Cansou, atrapalhava, estava no caminho de uma outra vida,
Esquema clássico. E ninguém naquela época ainda entendia que por trás de tudo aquilo não havia um impulso nem um drama amoroso. Ninguém sabia quanto tempo Viorica realmente havia se preparado para aquilo. Para enxergar isso, é preciso retroceder meio ano. Até o outono de 2023. É exatamente ali que tudo realmente começou. Outono de 2023. Viorica, nessa época, trabalhava em uma empresa de logística. Trabalho comum, equipe comum, nada de notável. E foi exatamente lá que ela conheceu Renat Kashgaliev. Ela tinha 38 anos naquele momento, ele 25. Uma diferença considerável de idade. Entre eles, um romance começou bastante rápido. Mas não era um caso discreto à parte, daqueles que normalmente se escondem e se dosam. Viorica foi com tudo. Corria para encontrar Renat durante as noites, sendo que em casa ficavam o marido e as filhas. Pegava empréstimos e dividia o dinheiro com o amante. E não eram quantias pequenas nem presentes, mas dinheiro de empréstimos, somas consideráveis. E em determinado momento, ela apresentou Renat às suas filhas. Para uma mulher que durante 17 anos construiu a imagem de esposa quieta e paciente, aquilo foi uma mudança absoluta de comportamento. Ela não se escondia mais. Estava construindo uma vida paralela, de forma aberta, rápida e cara. Em poucos meses, Viorica criou de fato uma segunda realidade, na qual para Sergei já não havia mais lugar. Tudo parecia como se ela, de forma consciente e metódica, estivesse construindo uma vida na qual o marido simplesmente não estava mais previsto. Enquanto isso, Sergei vivia como sempre viveu. Ia trabalhar, voltava para casa, comia o que a esposa deixava na mesa, fazia a reforma no apartamento financiado. Ele não sabia nada sobre Renat, nem sobre os empréstimos. No inverno de 2024, Viorica contou a Renat uma novidade que, como se descobriria depois, mudou absolutamente tudo. Inverno de 2024. Ela conta a Renat que está grávida dele. E praticamente ao mesmo tempo, ela começa a construir ao redor dele um quadro bem específico. Cada conversa deles, de um jeito ou de outro, voltava ao marido, a como ele olhava para ela, como levantava a mão, como a maltratava, que viver com ele era impossível. Ela mostrava hematomas a Renat e repetidamente pintava uma situação na qual supostamente não tinha absolutamente nenhuma saída. Grávida de um, presa a outro, e esse outro todos os dias tornava a vida dela insuportável. Ao mesmo tempo, ela não podia ir embora, porque havia o financiamento, as filhas, total dependência. Para Renat, essa construção se mostrou praticamente de concreto armado. Ela olha para você como se você fosse a única pessoa capaz de acabar com aquilo. O que um homem faz nessa situação? Viorica, pelo que tudo indica, já sabia a resposta antes mesmo de fazer a pergunta. Renat ouvia e acreditava, ou pelo menos queria acreditar, porque nessa versão dos acontecimentos ele não era participante de um plano alheio, mas sim um salvador. Não um instrumento, mas um herói que protege sua mulher e seu futuro. A diferença entre um e outro ficaria clara muito depois. Mas, por enquanto, havia o medo real pela mulher e pelo que ela carregava. E havia Viorica, que pacientemente esperava o momento certo para pronunciar as palavras-chave. Ela as pronunciou, e foram exatamente essas palavras que transformaram o amante em executor. Viorica não pediu. Ela propôs condições concretas com números e prazos. 1.000 rublos, mais um apartamento. Sergei possuía alguns imóveis, e um deles ficava em Lyubertsy. Pelo plano de Viorica, após a entrada em herança, ela deveria transferir esse apartamento para o nome de Renat. Para Renat, que trabalhava em logística e não tinha nem moradia própria, nem economias significativas, aquilo parecia uma fortuna. Amor, dinheiro e senso de justiça, tudo em um só pacote. Renat concordou. A partir desse momento, a história deixou de ser o que era. Ela se tornou uma transação com um valor específico, com condições,
com um ativo que passava de mãos após a execução do trabalho. Viorica sabia exatamente quanto valia o patrimônio do marido. Sabia que a herança cobria o prometido com folga e entendia perfeitamente o que podia motivar uma pessoa que, no fundo, não tinha nada a perder. Mas havia nessa transação algo que Renat não levou em conta. Viorica nunca teve a intenção de pagar, mas Renat, naquele momento, sequer desconfiava disso. Ele acreditava que à frente o esperava uma vida completamente diferente. O acordo estava feito, faltava decidir como exatamente tudo seria executado. E Viorica não começou pela arma. Ela escolheu outro caminho, silencioso e invisível, e consultou uma pessoa de quem ninguém esperaria esse tipo de aconselhamento. Viorica não recorreu à internet, nem fez buscas em sites de pesquisa. Ela consultou um parente, seu próprio sobrinho. Ele tinha uma dependência séria de substâncias, o que significava que entendia bem quais compostos e em quais doses eram capazes de fazer com uma pessoa o que fosse necessário. Foi a ele que Viorica fez a pergunta que, se pensarmos bem, soa monstruosa. Com o que se pode envenenar alguém de modo que, por fora, tudo pareça natural? O sobrinho sugeriu um opioide sintético. Em doses terapêuticas, é utilizado para fins médicos no exterior. Em dose elevada, ele deprime a respiração até a parada completa. A pessoa adormece e simplesmente não acorda. Por fora, parece um ataque cardíaco ou algo repentino. Nenhuma investigação, nenhum vestígio, nenhuma pergunta. Em essência, a opção perfeita para uma mulher que toda noite coloca um prato na mesa para o marido. Em seguida, Viorica deu dinheiro a Renat para a compra. Renat encontrou a substância necessária, comprou e entregou a ela. Toda a cadeia consistia em 3 elos: a mandante, o intermediário e o vendedor. E o intermediário nesse esquema foi a mesma pessoa que, muito em breve, pegaria a arma nas mãos. Ou seja, Renat, a essa altura, já estava envolvido não apenas emocionalmente, mas também de forma prática. Suas mãos estavam nessa história muito antes do dia 4 de março. Viorica recebeu tudo em mãos. Ela conhecia perfeitamente a rotina do marido. Chega do trabalho, cansado, senta-se à mesa, come o que está servido. Restava apenas escolher a noite certa, preparar a sopa, colocar na mesa e sentar-se em frente. Ela fez exatamente isso, mas não contou com uma pessoa, a sogra, e foi exatamente essa pessoa que esteve por perto no momento em que era mais necessário. Agora, sabendo de toda a cadeia de preparação, do sobrinho ao prato, podemos voltar ao envenenamento em si e olhar para ele de outra forma. Final de fevereiro de 2024. E aqui começa o que realmente diferencia Viorica. Não o fato da tentativa em si, mas o que aconteceu depois. Era preciso agir de outra forma. Entre o envenenamento fracassado e a emboscada na entrada do prédio, passaram-se apenas alguns dias. Alguns dias durante os quais Viorica preparava o jantar para o homem que acabara de tentar envenenar e, ao mesmo tempo, enviava outra pessoa para esperá-lo com uma arma na porta de casa. Noite de 3 de março. Aquele mesmo fracasso na entrada do prédio. Só que agora com detalhes que mudam significativamente o quadro geral. Renat naquela noite não estava simplesmente parado na porta. Segundo algumas informações, ele ficou de vigília ao lado da lixeira próxima à entrada. Viorica, pelo que tudo indica, forneceu-lhe uma motivação adicional além do acordo principal. Ela disse que Sergei estaria com uma quantia grande em dinheiro vivo. Ou seja, não se tratava mais apenas de salvação nem apenas do futuro apartamento, mas também de dinheiro que naquele exato momento estava no bolso do homem que deveria passar por ali. Mais uma alavanca, mais um argumento na construção dela. Antes da emboscada, a própria Viorica levou comida e bebida para ele. Renat comeu, bebeu e acabou perdendo o alvo. Sergei passou tranquilamente, entrou no prédio e subiu ao apartamento. Depois, Renat garantiu a Viorica que ficou honestamente de vigia e que simplesmente não teve tempo de reagir. Ela não acreditou. E na manhã de 4 de março, tudo quase desmoronou de vez. Entre eles, estourou uma briga séria. Segundo algumas informações, Renat perdeu a cabeça.
Disse abertamente: "Basta, chega." Ele não pretendia mais fazer nada contra ninguém. Foi uma recusa direta. Renate, aparentemente, finalmente começou a perceber no que exatamente tinha se metido e aonde tudo aquilo levava. Aquele era o momento em que tudo ainda poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Renate poderia ter ido embora, poderia ter bloqueado o número de Viorica, poderia simplesmente desaparecer e nunca mais entrar em contato. E então Sergei Kondratyuk, muito provavelmente, estaria vivo. Mas Viorica não é do tipo que deixa escapar. Ela jogou sua carta principal. 2 palavras. Viorica lembrou Renate de que estava grávida dele. E se ele agora desse as costas e fosse embora, o que aconteceria com ela? O que aconteceria com quem ela carregava? O marido, mais cedo ou mais tarde, descobriria tudo. Sobre o amante, sobre os empréstimos, sobre todo o resto. E quando descobrisse, seria pior, muito pior. Ela falava sobre isso como se não se tratasse de uma ameaça hipotética, mas de algo inevitável, que literalmente aconteceria amanhã se Renate não fizesse agora o que precisava ser feito. Aquilo não era histeria, era uma montagem precisa e calculada das palavras certas, pronunciadas na ordem certa e no momento certo. Ela apertou todos os botões ao mesmo tempo: culpa, senso de dever, ganância, medo e orgulho masculino. Cada um desses botões, isoladamente, talvez não funcionasse, mas todos juntos, em uma única conversa, produziram exatamente o resultado que Viorica precisava, com a arma e o objeto cortante. E desta vez, ele não deixou escapar. Mas para entender como Viorica aprendeu a manipular pessoas dessa forma, de onde vinha essa capacidade de construir situações e pressionar até obter o resultado desejado, é preciso voltar ainda mais atrás, ao começo de tudo, a Moldávia. Início dos anos 2000. Viorica chega à Rússia não sozinha, mas com a filha do primeiro casamento. Jovem, dependente, sem qualquer apoio. Uma entre milhares de mulheres que naqueles anos iam para a região de Moscou, na esperança de uma vida normal e estável, onde pudessem se firmar e dar algo aos seus. Lá ela conheceu Sergei, casou-se, e Sergei fez algo que nem todos fazem. Deu seu sobrenome à filha mais velha dela, providenciou todos os documentos, criou-a como se fosse sua. Para todos ao redor, ela era dele. Com o tempo, a própria garota passou a chamá-lo de pai. Depois nasceu a segunda, já filha de ambos. Celiatino. Trabalho, rotina, 17 anos no mesmo trajeto. Casa, trabalho, casa. Por fora, era uma família comum e sólida da região de Moscou. Não exemplar, não de revista, mas viva e real. Normal. Sergei, por temperamento, era um trabalhador. De poucas palavras, rude no cotidiano. Era capaz de criticar a esposa por não saber administrar a casa. Chamava-a de boba, não media as palavras. Não era o tipo de pessoa com quem é fácil conviver sob o mesmo teto, isso é certo, mas carregava o financiamento nas costas, criava 2 filhas e em 17 anos nunca foi embora. Isso também é um fato que não deve ser desconsiderado. Por trás da fachada dessa família, escondia-se algo que, segundo a própria Viorica, tinha uma aparência bem diferente. Viorica não reclamava apenas para Renate. Como se descobriria depois, ela fazia isso havia anos, para vizinhos, conhecidos, qualquer um disposto a ouvir. E acreditavam nela, uma mulher quieta da Moldávia que chegou sozinha com a filha nos braços. Para onde iria? O que poderia fazer? Uma situação que as pessoas ao redor já tinham visto antes. Tinham pena, sentiam compaixão, acenavam com a cabeça e diziam: "Aguenta firme." No julgamento, Viorica apresentou a mesma versão, só que agora de forma detalhada e registrada em ata. O casamento há muito era apenas formal. Os conflitos eram regularmente acompanhados de agressões físicas. Ela não pedia o divórcio porque o marido controlava as finanças e prometia prover as filhas apenas com a condição de que a família se mantivesse. Ir embora significava perder moradia, dinheiro e qualquer estabilidade. Ficar significava aguentar.
Só que, em todos os 17 anos, Viorica nunca registrou uma única queixa na polícia, nunca fez um único atendimento médico, nunca ligou para nenhuma linha de apoio. Os hematomas eram vistos apenas por quem ela mesma decidia mostrar. As agressões eram reais? Os autos do processo não dão uma resposta definitiva. Ser gay já não pode ser questionado. Mas uma coisa pode ser dita com certeza: a imagem de vítima, Viorica começou a construir muito antes de recorrer ao opioide, muito antes de Renat, muito antes do acordo. Ela passou anos assentando os alicerces sobre os quais depois poderia se apoiar. Os vizinhos lembravam, e os vizinhos, se necessário, confirmariam. Quando tudo acontecesse, ninguém se surpreenderia. Mas no julgamento surgiu um detalhe que fez olhar para tudo isso de uma forma completamente diferente. Um detalhe dos depoimentos da própria Viorica. 6 de março de 2024. 2 dias depois de Serguei cruzar a soleira do apartamento em Reforma e de lá não sair mais. Acareação. Viorica está sentada diante do investigador e fala. Não se cala, não nega, não pede advogado. Fala. De forma detalhada, coerente, ponto por ponto. Queria se divorciar, mas tinha medo de que o marido descobrisse sobre o amante e sobre as dívidas. Se descobrisse, haveria um escândalo. Se descobrisse sobre Renat, seria ainda pior. E então ela decidiu que seria mais simples. Em vez de se divorciar, eliminar. Mas não com as próprias mãos. Ela confessou que fez um acordo com Renat. Ele seria o executor, ela a organizadora. Prometeu a ele um apartamento da herança do marido. Confirmou que sabia em que dia, de que forma e segundo qual plano tudo seria feito. Não negou nada. Segundo ela, naquele dia, ela e Renat ficaram trocando mensagens sobre diversos assuntos o dia inteiro. Ele disse que estava feito. Pronunciou isso como se fala de uma entrega concluída. Ligou, disse, feito, pronto. No final, Viorica escreveu uma declaração de próprio punho. Lamento o que foi feito. Com isso, aparentemente, o caso poderia ser encerrado. A confissão existia, o motivo existia, o esquema estava desvendado, o arrependimento registrado. Todos os elementos estavam no lugar. A investigação restava apenas formalizar. Mas entre essa acareação e o julgamento se passaram mais de 1 ano e meio. Viorica se retratou de cada palavra que pronunciou em 6 de março, de cada uma. Confissão, motivo, esquema, arrependimento. Tudo isso deixou de existir para ela. Como se nada tivesse acontecido. O que ocorreu durante esse ano e meio e por que uma mulher que confessou voluntariamente de repente decidiu negar tudo? A resposta foi encontrada no Centro de Detenção Provisória e nas gravações das câmeras de vigilância. Viorica e Renat foram transferidos para o centro de detenção e, seja por coincidência, seja por descuido de alguém, acabaram em celas vizinhas. Havia uma parede entre eles, mas silêncio não havia. De alguma forma, conseguiram estabelecer comunicação, e não apenas trocar algumas palavras, mas coordenar toda uma nova versão dos fatos, limpa, construída do zero, e o principal, sem Viorica. Nessa versão, tudo parecia assim. Viorica simplesmente reclamava a Renat sobre as agressões. Contava como se sentia mal, como era impossível viver daquele jeito. E ele, jovem, impulsivo, apaixonado, decidiu por conta própria salvá-la. Planejou sozinho, veio sozinho, fez sozinho o que fez. Ela não sabia, não pediu, não organizou, não prometeu nem dinheiro nem apartamento. Renat assumiu toda a culpa integralmente. A pessoa que foi enganada com dinheiro falso, que teve o número bloqueado no mesmo minuto em que cumpriu o serviço, essa mesma pessoa agora voluntariamente acobertava a mulher que o usou. Por quê? Companheiros de cela sugeriram a ele um esquema. Se da versão fosse retirada a premeditação com acordo, o enquadramento mudava. Não cometeu mediante acordo com a mandante, mas simplesmente cometeu por conta própria. E com outro enquadramento, abria-se a possibilidade de firmar um contrato com as Forças Armadas, ir para a Operação Militar Especial em vez da colônia penal. Não pena, mas serviço. Não colônia, mas frente de combate.
Para Renat, que enfrentava uma longa pena, era uma saída real. Viorica, nesse cenário, obtinha a liberdade. Renat ganhava uma chance. Ambos saíam ganhando, só que um detalhe não se encaixava nessa construção. Viorica já havia dado depoimento confessional na acareação. Com detalhes, com datas, com a descrição de todo o esquema. Esse depoimento não havia desaparecido, estava nos autos do processo, e para invalidá-lo, Viorica precisava de mais uma jogada, a mais dura. Estando no centro de detenção, Viorica informou Renat de que havia interrompido a gravidez. Aquilo pelo que ele concordou com tudo. Aquilo pelo que, na manhã de 4 de março, após a recusa e a briga, mesmo assim foi àquele apartamento e fez o que fez. Esse futuro, segundo ela, já não existia mais. À primeira vista, aquilo parecia algo inconcebível. Por que destruir o único aliado? Viorica não o estava destruindo, estava se protegendo. O cálculo era o seguinte: Renat descobre e fica furioso. Possivelmente furioso o bastante para mudar de ideia sobre acobertá-la. Vai ao investigador e começa a depor contra ela. A conversa sobre o opioide, sobre as notas falsas, sobre a ligação da janela, todo o esquema. É aqui que a armadilha se ativa. O que o tribunal verá? Uma pessoa que primeiro assumiu a culpa, depois mudou radicalmente o depoimento, logo após descobrir que a ex-amante o privou de seu futuro. O motivo para a vingança é óbvio. Depoimentos dados por vingança se desvalorizam automaticamente. O tribunal não acreditará em uma testemunha que tem uma questão tão pessoal com a acusada. Viorica construiu antecipadamente uma situação na qual mesmo a pura verdade, dita por Renat, pareceria vingança de um amante ressentido. Cada palavra dele soaria como uma tentativa de se vingar pela paternidade que não se concretizou. A interrupção da gravidez realmente aconteceu? Não se sabe ao certo. Viorica poderia tê-lo feito ou poderia ter mentido. Mas isso não importa. A informação sobre a interrupção se tornou uma arma. A gravidez, em seu momento, deu início a toda a história. A interrupção agora a protegia das consequências. Um mesmo tema, funcionando em duas direções. Primeiro alavanca, depois escudo. Mas o cálculo de Viorica rachou. Contra ela trabalhavam as gravações das câmeras, os registros telefônicos, o fato da compra do opioide, as testemunhas e suas próprias palavras de 6 de março. 5 de dezembro de 2025. Tribunal Regional de Moscou. Viorica Kondratiuk está diante do juiz. Não reconhece a culpa em nada, em nenhum episódio. Sua versão, a essa altura, havia mudado a ponto de ser irreconhecível. Tudo supostamente foi planejado e executado por Renat sozinho. Ela não tinha nada a ver. O opioide na sopa era um laxante, não uma substância. As notas falsas no trenó inflável, Renat mesmo pediu para comprar cédulas de brinquedo. Para quê? Ela não especificou. As chaves do apartamento estavam com Renat porque ele não tinha onde dormir. Cada resposta soava como se viesse de uma realidade paralela. Os depoimentos de Renat, nos quais relatou tudo como aconteceu, formaram a base das acusações. Sentença: 17 anos de colônia penal de regime geral, 2 anos de restrição de liberdade após a soltura. Perda automática da cidadania russa. Antes da leitura da sentença, Viorica pediu ao tribunal que a colocasse em prisão domiciliar. Disse: "Minha filha está no 2º ano, faz 1 ano e meio que não a vejo nem ouço a voz dela. A filha mais velha, que agora tem 20 anos, aquela mesma a quem Serguei um dia deu seu sobrenome, e a mais nova, de 9 anos, filha de ambos, agora vivem com a mãe de Serguei, com aquela mesma mulher que socorreu o filho após o envenenamento e que depois o encontrou no apartamento em Reforma." Renat Kashgaliev, em vez da colônia penal, foi enviado à Operação Militar Especial. Seu caso foi desmembrado em processo separado. Mas resta uma pergunta, aquela principal, para a qual até hoje não houve resposta. Por quê? Nos fins de semana. Espero ele juntar dinheiro, comprarmos o apartamento e eu vou eliminá-lo de qualquer jeito. Cansei. Isso foi dito anos antes de tudo. Antes de Renat, antes da gravidez, antes do opioide, antes da arma,
Antes das notas falsas no trenó inflável, muito antes de tudo isso, muito antes da imagem de mulher encurralada, ela não estava encurralada, ela esperava. Agora é possível remontar essa história por inteiro. Ao longo de 17 anos, ela era uma pessoa que durante todo esse tempo viveu com uma intenção e pacientemente esperou o momento. Sergei devia primeiro juntar dinheiro para o apartamento, tornar-se valioso o suficiente para que sua eliminação fizesse sentido financeiro. Renat não apareceu como amor, apareceu como função. Os hematomas, as lágrimas, as reclamações aos vizinhos, a imagem de mulher quieta, tudo aquilo não era um pedido de ajuda, mas alicerces assentados ao longo de anos. A gravidez se tornou alavanca, a confissão foi descartada, o opioide foi chamado de laxante. Mesmo dentro do centro de detenção, ela continuava manipulando. E Sergei, rude, sim, mas que carregava a família nas costas. O pedido de Viorica antes da sentença sobre a filha no segundo ano pode ter sido sincero, ou pode ter sido a última máscara que funcionou por 17 anos. Com Viorica, já não dá para saber. Se você perceber que algo não está bem e não tiver certeza sobre seu relacionamento, procure um psicólogo familiar. Ou, pelo menos, converse sobre isso com pessoas de sua confiança. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. Até a próxima!